Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar então, na verdade, agora sim com o exercício 2. No último vídeo eu disse que vocês fariam o exercício 2, quando na verdade vocês fizeram o exercício 1B. Agora sim iniciamos o exercício 2, que envolve esse trapézio ABCD. Diz o seguinte: considere a figura abaixo em que as retas R e S são cortadas pelas transversais T e U, determinando o trapézio ABCD. Beleza. Aí ele fala o seguinte: os lados paralelos de um trapézio são chamados de bases. Quais são as bases do trapézio ABCD? Bom, se bases são lados paralelos, tem que estar em cima das retas paralelas R e S. Então, aqui em cima, qual que é o lado que está em cima da reta R? É o lado AD. Pro, eu posso escrever DA? Pode, só não esquece de pôr o segmento, que é o traço em cima, porque tem início e fim. E qual que é o segundo lado? O segundo lado é o lado BC, que está na reta paralela S. Ou CB, tanto faz. Aqui, então, eu tenho os lados desse meu trapézio, que são chamados de bases, ok? Aí ele faz a pergunta B. A pergunta B é: a altura de um trapézio é a distância entre suas bases. Usando uma régua, determine a altura do trapézio ABCD. Você pode pausar o vídeo e pegar a sua régua para medir. Lembrando que a altura do seu trapézio é a distância entre as bases, ou seja, a distância entre as retas paralelas que está aqui. Pausa o vídeo e meça. Voltando então, você vai ter que a altura desse meu trapézio é de 2 centímetros. Então, a altura, se você mediu corretamente, é de 2 centímetros. Maravilha. Aí ele pergunta o seguinte: o que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos A e B? A e B são esses dois ângulos aqui. Lembra que nós retomamos no primeiro vídeo a ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal? Você tem retas paralelas cortadas por uma transversal formando o ângulo A e B. Como é que você chama a posição desses dois ângulos? Se eu colorir o ângulo A de azul, eu posso colorir o ângulo B de azul também? Nitidamente, você vê que não, porque eles têm tamanhos diferentes. Mas então, como é que se chamam esses ângulos que eu colori um aqui embaixo de vermelho e o A de azul? Retas paralelas cortadas por uma transversal na região interna do mesmo lado. Opa, são ângulos colaterais. E ângulos colaterais, pessoal, qual é a propriedade deles? Se eu juntar o vermelho com o azul, são ângulos que formam 180 graus. Muito bem. O que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos A e B? Então, os ângulos A A e B somam 180 graus, pois são ângulos. Opa, comi. Olha lá minha mania de comer palavras. São ângulos colaterais internos. Perfeitos. E aí, pessoal, ele faz a mesma pergunta. Ele pergunta aqui na letra D, e qual é a medida, o que a gente pode afirmar sobre as medidas C e D? De modo análogo, se eu colorir aqui o D de verde e colorir o C de roxo aqui, ó, ou lilás, como queira, aqui então eu tenho dois ângulos que de modo análogo, então, eu digo que eles são o quê? São ângulos que somam, então, os ângulos C e D somam 180 graus, pois também são ângulos colaterais, certo? E aí, pessoal, a gente tem uma importante observação aqui. São ângulos o quê? Colaterais internos. Então, a gente percebeu que dois ângulos podem ser colaterais internos dentro de um trapézio, beleza? Então, nesse vídeo nós concluímos que esses dois ângulos somam 180, o A, o B e o C e o D também somam 180. Vamos ver o que acontece no nosso próximo exercício. Até o vídeo do exercício 3. Beijos!